Bom dia, bom dia! Café com a Lua, 7h07 da manhã das nossas quartas-feiras. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é dependência emocional. E preparei um assunto que, assim, é uma dor muito comum nas pessoas, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Vamos ver quem já está acordado. Vamos ver quem já está preparado para ouvir sobre este tema. Quem já tomou o seu café. Esta live hoje ela é muito importante, porque depois dela nós vamos abrir o nosso Close Friends e a gente vai estar mais conectada no dia a dia, na rotina, falando sobre os assuntos das mulheres, né? Eu sei que tem muitas mulheres que vai assistir essa live depois, que não tá conseguindo assistir ao vivo, e não tem problema, isso vai ficar gravado para vocês terem acesso a esse conteúdo importantíssimo dos relacionamentos, da nossa vida, da nossa existência, né? A dependência emocional, ela começa na nossa primeira experiência afetiva, na nossa primeira ideia de construção de amor, né? Então, a gente precisa partir do pressuposto de que todos nós precisamos de amor para viver. Bom dia, filha! Coisa mais linda da minha vida! Nós precisamos de amor para viver. Então, vamos começar pensando, né, neste tema, dependência emocional, voltando um pouquinho lá na nossa base, na construção do amor. Como nós construímos o amor, né? Nós construímos o amor nas nossas primeiras relações com o papai e a mamãe. É lá que a gente aprende, né, o que é a construção do amor. E quando nós somos bebês, né, recém-nascido, que a gente chega neste mundo, a gente não sabe exatamente o que é o amor. Mas nós dependemos de uma relação para a sobrevivência. Eu sempre costumo dizer que o ser humano, ele é o único que ele não sobrevive sozinho ao nascer. Os outros animais todos, né, levantam, nascem e já conseguem buscar o alimento, já consegue, alguns já saem rastejando, engatinhando ou não. O ser humano não, o ser humano ele é extremamente dependente do outro quando ele nasce. Porque nós somos feitos e programados biologicamente para viver em sociedade. Então, como nós somos feitos e programados para viver em sociedade, isso está no nosso instinto de sobrevivência. Nós precisamos do outro para sobreviver desde o nascimento. Então, a nossa primeira dependência, né, começa no nosso primeiro relacionamento na vida, que é com o papai e a mamãe, ao nascer. Vejam só, isso faz muito sentido. E conforme a gente vai construindo essa ideia, bom dia, gente, bom dia! Conforme a gente vai construindo aprendendo a lidar com essa primeira dependência, na nossa primeira relação amorosa, que é com nossos pais, a gente entende que sim, é uma dependência real. Eu preciso do afeto dos meus pais para sobreviver, né? Para me alimentar, para minha higiene, para o meu sono de qualidade. O bebê recém-nascido, ele depende... Bom dia José! O bebê recém-nascido, gente, ele depende deste amor. Então, a nossa primeira dependência emocional, né? Eu costumo chamar ela de codependência, né? Porque a mãe que acaba de ter um bebê também precisa do afeto do filho, né? Isso a gente vê muito na simbiose materna. É uma relação de apego afetivo excessivo por outra pessoa. A gente vive isso assim que nasce, certo? Acontece que nós vamos crescendo, amadurecendo, e aí a gente vai substituindo essa mãe que precisa estar ali o tempo todo por alguns objetos que nós chamamos de objeto transicional. A criança não chupa a chupeta, ou a criança não tem o cheirinho, que é aquilo que representa a mãe no momento em que ela está ausente.
Então, olha como é importante isso. Eu acabo de nascer, eu tenho uma relação de dependência afetiva com os meus pais, para minha sobrevivência, faz parte do meu instinto de ser humano. E aí, conforme eu vou crescendo, eu começo a me apegar a alguns objetos para me suprir essa falta de quando a mamãe não tá perto. Então a mamãe sai para trabalhar, a mamãe vai para algum lugar e eu fico com a avó, com a tia, com o babá, com qualquer outra pessoa, e aí eu tenho um objeto transicional em que eu cheiro, em que eu fico perto, para substituir a falta que aquela mãe faz, porque eu tenho uma dependência afetiva aí. E tá tudo bem, faz parte da maturação do ser humano, certo? Depois que eu vou crescendo e me desenvolvendo, se essa relação for saudável, eu vou aprendendo. Bom dia, Andréia, bom dia! Depois que eu vou crescendo, eu vou aprendendo que eu não preciso mais dessa mãe o tempo todo, que eu não preciso mais desse objeto transicional o tempo todo, que eu consigo sim cuidar de mim, né? E aí o ser humano chega na fase adulta, onde ele entende que como funciona a construção do amor. Então, gente, a construção do amor começa nas nossas primeiras relações lá com os nossos pais. Se isso evolui de uma maneira saudável, se eu aprendo que eu sobrevivo sem essa mãe do meu lado o tempo todo, se eu aprendo que eu sobrevivo com esse pai, sem esse pai do meu lado o tempo todo, eu me torno uma pessoa mais forte nas relações na fase adulta. Acontece que tem adulto que ainda tem esse apego excessivo infantilizado, né? Que ele volta lá para aquela fase da infância. E isso gera um sofrimento. Isso gera uma dor, né? As relações de dependência emocional na fase adulta, elas acontecem pelo parceiro amoroso, elas acontecem pelos pais, pelos filhos, parentes, amigos, né? Na maioria das vezes, as pessoas sofrem de dependência emocional principalmente nas relações românticas. Por quê? Porque nas relações românticas, elas fazem uma colagem. Bom dia, mãe! Que delícia! Minha mãe e minha tia aqui logo cedo, 7 horas da manhã, para me ouvir falar sobre dependência emocional. Sejam bem-vindas! As pessoas, elas fazem uma colagem daquela dependência emocional, da necessidade lá do nascimento, onde eu dependo da minha mãe o tempo todo, né? Elas fazem uma colagem daquele estilo de necessidade que é diferente da fase adulta, e ela traz para a fase adulta. Só que lá na infância, aquela dependência era uma necessidade de existência, era para sobreviver. Eu dependia daquele adulto para sobreviver. Na fase adulta, principalmente nas relações amorosas, eu não dependo. Acontece que a minha feridinha tá lá e eu acesso ela com essa dor, né? Então eu não consigo me ver sem o outro. O outro faz parte de mim, né? Bom dia, gente, minha mãe me chama de negona, vê se eu aguento isso. Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Se esse tema sobre dependência emocional for importante, for relevante para você, compartilha, clica aí no aviãozinho, compartilha para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, para que mais pessoas possam se libertar desta dor, porque é algo que dói realmente, né? A gente sente até que a nossa existência está em crise quando a gente está em dependência. Eu já vivi dependência emocional. Eu sei como é essa dor. A questão aqui, gente, é que pessoas que têm essa dependência emocional, elas entendem que a vida delas depende de outro ser humano. Elas têm uma relação infantilizada com outro ser humano, né? Elas dependem excessivamente da aprovação do outro. Vocês já conheceram pessoas assim? Que dependem excessivamente da aprovação do outro? Que dependem do afeto do outro o tempo todo? Da atenção do outro, né? Que dependem do cuidado do outro o tempo todo, da proteção para se sentir feliz?
A pessoa que tem dependência emocional, ela não consegue se sentir completa e realizada com a própria companhia. Ela precisa de outro ser humano do lado dela o tempo todo ali para aprovar. E não é qualquer ser humano. É uma pessoa que ela tem uma relação amorosa. Seja namorado, seja filho, seja... Gente, tem muitas pessoas que têm dependência emocional com filho, tá? Não é só com namorado, não é só com marido, não. Com filho, com amigos. Tem amigos que também têm dependência emocional que acaba sendo um peso pro outro. É, exatamente, filha. Isso mesmo. Laurinha, tem várias amigas assim. Isso mesmo. Olá, Ana Rio, bom dia, tudo bem? E aí, meus amores, vamos lá. Vários estudos demonstram que o ser humano precisa sim de afeto. O ser humano precisa de trocas afetivas para se manter vivo. Sabe por quê? Porque a solidão mata. Por isso que eu falo tanto aqui nesse Instagram. Nós precisamos aprender a viver a nossa solitude. Porque a solidão mata. Acontece que as pessoas confundem o estar sozinho com ser solitário. Estar sozinho não significa que você está sentindo solidão. Estar sozinho significa que você está consigo, com a própria companhia. Se você sabe curtir a sua própria companhia, você está curtindo a sua solitude. Eu conheço pessoas que estão numa festa com 500 outros seres humanos e se sentem sozinhos. E não conseguem elaborar um diálogo e não conseguem manter conexão com outro ser humano. E a falta de conexão com outro ser humano adoece. Porque nós somos biologicamente programados a viver em sociedade. A gente já nasce dependendo de outro ser humano, né? Então, a solidão mata sim. E os neurocientistas descobriram que partes do nosso cérebro, eles sentem a dor emocional. É uma dor real, é uma dor social, quando a gente fica sozinho por muito tempo, sem ter conexão com outros seres humanos. É como se ligasse um alerta vermelho no meu cérebro dizendo assim: você está sozinho, você está em perigo, você vai ficar desnutrido. Sabe aquele alerta vermelho que acende na cabeça do bebê quando ele está sozinho no berço? E ele sente que está faltando uma parte dele quando a mãe não está por perto. Né? Quando a mãe não está por perto, o bebê recém-nascido sente que ele vai morrer. Porque a simbiose materna faz com que ele se sinta parte do corpo do outro. Então, se a mãe não está por perto, significa que está faltando uma parte dele. Na dependência emocional, o adulto infantilizado faz isso também. Ele sente que sem o outro, ele não vai dar conta, ele não vai sobreviver. O cérebro dele liga um alerta dizendo assim: você está sozinho, vai procurar gente. Você está sozinho, vai procurar gente. Você não pode ficar sozinho, você vai morrer. Acontece que se você não tem uma boa relação consigo mesmo, você pode estar no meio de uma balada com 500 pessoas. Você vai sentir solidão. Por quê? Bom dia, Ana! Nossa, só gente maravilhosa aqui, hein? Logo cedo. Bom dia, Egon. O Egon tá viajando, gente. Vai lá. Pra onde que você tá, Egon? Lá no Manaus, sei lá onde que ele tá. Longe. Bom dia, meus amores. Vamos voltar aqui, ó. O seu cérebro liga um alerta. Você está sozinho, vai socializar. Acontece que você estar no meio de uma multidão não significa que você tem conexão com outro ser humano. Porque você só consegue se conectar Macapá. Meu Deus, direto de Macapá. Seja bem-vindo. Acontece que você não consegue se conectar com outros seres humanos de maneira saudável se você não se conhece. E aí você gera uma dependência emocional, porque como você não se conhece, você não sabe quais são suas habilidades e suas potencialidades, você depende do outro para muitas coisas. E essa dependência excessiva do outro gera esse apego exagerado, que cansa, que desgasta as relações, né? Então, como que vocês sabem? Gente, eu quero que vocês escrevam aqui pra mim. Quais sinais vocês acham que são sinais de dependência emocional? Até quando, Lu, até quando eu sei que o meu relacionamento está saudável? E até
até que ponto é saudável e até que ponto vira dependência. Porque todos nós queremos relações saudáveis na vida, né? Ninguém quer aqui carregar o outro como se for um bebê recém-nascido, um adulto infantilizado. Ninguém aqui quer se relacionar com adultos infantilizados. Nós queremos nos relacionar com pessoas que são capazes de somar, de agregar para nós. E não que a gente tenha que arrastar junto, não é verdade? Eu escuto muito isso na clínica. Meu Deus, eu tô cansado daquele homem, ou estou cansado daquela mulher. Ah lá, quando você sabe que uma pessoa está te fazendo mal e não consegue desapegar dessa pessoa. Filha, gente, mas filho de peixe, peixinho é, né? Laura Boas é minha filha. Olha só que linda que ela escreveu. Quando você sabe que uma pessoa está te fazendo mal, essa pessoa está te fazendo mal, essa pessoa está te sugando e mesmo assim você não consegue soltar. Pessoas maduras, exatamente, Egon. Pessoas maduras que se responsabilizam pelos seus atos, né? Quando não consigo dizer não para algo que me faz mal. Muito bem, Ana, isso mesmo. Quando nós sabemos que aquilo tá fazendo mal e mesmo assim a gente depende daquele ser humano ali do lado, mesmo sabendo que ele está sendo prejudicial para o nosso autodesenvolvimento. Gente, bom dia, Simone, seja bem-vinda. O primeiro sintoma de dependência emocional é a carência. Carol, bom dia, seja bem-vinda. O primeiro sintoma, gente, de dependência emocional é a carência. A pessoa não consegue ficar muito tempo longe da outra. Quem é meu paciente, quem é meu seguidor há mais tempo sabe. Eu sempre falo que as nossas principais perebas emocionais, nossas principais dores emocionais começam lá na infância. Então eu sempre vou remeter à dependência emocional, à nossa primeira dependência afetiva, que é ao nascer. Então a pessoa que é carente, vocês já ouviram falar assim? Nossa, aquele boy é muito apegado, é muito, como é que as meninas falam? É muito emocionado, ele depende toda hora, ele é extremamente carente, né? Ele é extremamente carente. Quando a pessoa não fica longe muito tempo, eu conheço casais que quando estão trabalhando, quando estão em outra cidade, quando estão em outro local, tem que ficar mandando localização. Tem que ficar o tempo todo dando satisfação. Olha, eu tô aqui nesse lugar, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui, agora eu tô aqui. Ou seja, é como se aquele ser que ficou em casa ou que ficou na outra cidade... Bom dia, Ana. Vai trabalhar, isso mesmo, gatona. Um beijo. Tem uma quarta-feira abençoada e a live vai ficar gravada pra você assistir o restante depois, tá bom? Não se esqueçam, gente, que depois da live hoje nós vamos abrir o Close Friends, tá? E lá a gente vai falar muito sobre vários temas aí do mundo feminino. Bom dia, Jana. Seja bem-vinda. E aí, meus amores, a carência. Quando você percebe que a pessoa é carente, é um sinal, ou você, né, se você está sentindo muita carência, não consegue ficar longe do ser amado, e você entende que você não sobrevive sem aquele ser, isso é um sinal de dependência emocional, sim, né? Eu dependo do outro para suprir todas, segundo sinal, gente, segundo sinal de dependência emocional, eu dependo do outro para suprir todas as minhas necessidades emocionais. Eu dependo do outro para suprir as minhas questões que não foram resolvidas na infância. Eu dependo do outro para suprir as minhas questões lá do berço ainda. Questões que a minha família, que o meu pai, que a minha mãe não deu conta de suprir por algum motivo. Eu trago isso. Bom dia, Lê, seja bem-vindo. Eu trago isso para a vida adulta, né? E aí eu me torno um adulto chato, cansativo, pegajoso, que dependo do outro para resolver as minhas questões. Isso sobrecarrega qualquer relacionamento amoroso. Qualquer relacionamento amoroso, né? Nós precisamos entender que nós não dependemos do outro para decidir as nossas questões. Nós temos capacidade de resolver as nossas questões pela nossa conta, né? Um terceiro sinal de dependência, de carência, né, de dependência emocional é a insegurança. Eu me sinto inseguro o tempo todo, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo da solidão. Lembra aquele alerta que eu falei que fica ligado lá no meu cérebro o tempo todo? E se ele me perder?
E se eu perder ele? Eu tenho medo da solidão. Nossa, mas se eu ter... Essa relação, a minha filha acabou de escrever aqui, ó. Quando a pessoa está fazendo mal pra mim, eu sei que ela tá fazendo mal pra mim, mas eu não consigo terminar. Essa relação não está me fazendo bem, essa relação está me sugando, essa relação não é legal. E mesmo assim eu não consigo terminar por insegurança. Porque como será que vai ser a minha vida sozinha? Sozinha. Como será? Eu tenho medo de sentir solidão. Quando eu tenho medo da solidão, é um sinal direto de que eu não sei o que é viver a solitude, porque viver a solitude é libertador. Quando você sabe o que você tem um potencial para se cuidar, para se amar, você não depende do outro. Você não tem essa insegurança. Eu estou com você porque essa relação é saudável, porque isso é bom, né? Gente, se esse assunto faz sentido pra você, clica no aviãozinho, clica no coraçãozinho, compartilhe com outros amigos que vivem relações de dependência emocional, que fazem mal, porque muitas vezes as pessoas passam por esses sintomas de dependência emocional e elas não sabem. E isso é muito prejudicial, acaba com a sua autoestima, destrói o seu relacionamento. Se você souber identificar em você que você está sofrendo dependência emocional e, opa, vamos organizar isso, sem dúvida, seu relacionamento vai ser mais saudável. Então vamos lá, ó. Primeiro sintoma de dependência emocional, carência. Dependência do outro para suprir as suas necessidades na fase adulta. Entenda que você dependia do outro lá no berço, da mamãe e do papai, mas agora você já cresceu, bebê. Você já é um adulto. Então não precisa mais depender do outro para resolver as suas questões. Você pode ter uma ideia, tirar uma opinião, mas não depender. Ah, eu só vou resolver... Esses dias eu atendi uma paciente, eu quase morri do coração, porque ela me disse assim, nossa, eu preciso ver o dia da folga do meu marido para vir na sessão com você. Aí eu falei, oi, por quê? Aí ela falou, porque ele gosta de vir e ficar aqui na sala esperando. Não posso vir sozinha. E detalhe, ela mora super perto da clínica. Não precisa nem pegar carro. Gente, por que eu dependo do outro para fazer coisas simples da minha vida? Eu posso muito bem resolver as minhas questões com autonomia. Isso me faz... Isso é uma maneira de cuidar da minha própria autoestima. Eu sou capaz, sim, né? Um quarto ponto, e um dos mais perigosos, na minha opinião, é a submissão. Né? Nada do que eu estou falando aqui pra vocês eu nunca vivi, tá? Eu já vivi dependência emocional. Eu já fui submissa. A submissão, ela é muito perigosa. Porque ela vai abrir possibilidades para que o outro lhe domine. Para que você supra as necessidades dele o tempo todo e esqueça as suas necessidades. Você vai sempre se colocando em segundo lugar. Você vai sempre colocando... Muito bem, Andréia, linda, tema maravilhoso. Isso mesmo, meus amores. Compartilhem aí no aviãozinho com outras amigas. Vamos transformar vidas femininas, principalmente. E vamos fazer com que as pessoas aprendam a ter mais autonomia. Porque, gente, eu dependia do outro para sobreviver no berço da mamãe e do papai, mas agora eu cresci. Eu sou uma adulta, né? Então, eu não preciso me colocar em estado de submissão. Concorda? Bom dia, gosto muito quando você fala sobre isso. Isso mesmo, Tati. Nós somos capazes de tomar as próprias decisões. A dependência emocional a gente aprende no berço. Mas se eu trago essa dependência emocional para a fase adulta nas minhas relações amorosas, eu estou distorcendo o que eu entendo sobre o amor. O amor, ele lá no meu berço, quando eu era bebê, eu aprendi o que era amor depois que eu fui cuidada pelos meus pais. Eu nasci, os meus pais me supriram, me alimentaram, me acalentaram, me deram afeto e aí eu fui construir o amor. Lembra? Eu sempre falo, amor é construção. Então, lá quando eu sou bebezinha, eu dependo emocionalmente dos meus pais e depois disso, eu aprendo o que é o amor. Se eu trago isso, faço essa colagem
distorcida do amor na infância para a fase adulta, eu sou um adulto infantilizado. Eu não consigo resolver as minhas questões. Eu vou sempre estar em estado de submissão. Sempre. Né? E aí, se o outro não me supre, se eu sou uma adulta infantilizada, se eu coloco a minha vida, se eu dou para o outro o poder de resolver as minhas questões, eu sou um prato cheio para relacionamento abusivo. Eu sou uma presa fácil para o relacionamento abusivo. Se eu entro em estado de submissão. Isso é um perigo, meninas. Nós precisamos ficar atentas. Caí aqui. Ô, Ale, você caiu da onde, meu filho? Então, gente, uma quinta característica de dependência emocional. Sentimento de tristeza. Desamparo, quando não tenho a atenção do outro. Eu preciso o tempo todo da atenção de alguém. Do meu objeto de desejo. Então, se o meu objeto de desejo é o meu namorado, é o meu peguete, é o meu marido, e ele não me dá atenção o tempo todo na hora que eu quero, eu sinto tristeza. Meus amores, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja na terapia, pode ser que ele esteja na academia, pode ser que ele esteja trabalhando. Se ele não consegue te dar atenção o tempo todo, pode ser que ele esteja vivendo. Vocês já pararam pra pensar? Então, assim, bom dia, prima, bom dia. Gente, a Aline tá lá do outro lado do mundo também. Seja bem-vinda, minha linda. Então, se eu sinto tristeza quando eu não tenho a atenção do meu objeto de desejo, se eu sinto tristeza quando eu não tenho a atenção de quem eu quero estar perto, isso é um sintoma, sim, de dependência emocional, né? Um sexto sintoma de dependência emocional, gente, incapacidade de tomar as próprias decisões. Eu preciso tomar a decisão, mas eu dependo emocionalmente de alguém, então eu só vou ouvir aquela pessoa. Tudo que aquela pessoa falar vai ser lei pra mim. Se eu dependo emocionalmente dela, eu coloco as palavras dela acima das minhas. No relacionamento saudável, nós vamos conversar, dialogar e nós vamos equilibrar os pontos até a gente entender quem é que tem mais argumento ali para ter razão, concorda? Numa dependência emocional, não. Não tem diálogo, não tem equilíbrio. O que o outro fala é lei. Cuidado. Além da incapacidade de tomar decisões, eu tenho uma intolerância à frustração. Ou seja, eu tenho um comportamento infantilizado o tempo todo. Se eu não tenho a atenção dessa pessoa, eu me torno uma adulta com comportamentos infantilizados. Vocês já entraram num relacionamento que as pessoas falavam assim pra vocês? Nossa, minha ex ou o meu ex era muito infantil. Ou quando você termina com a pessoa, nossa, mas que comportamento mais infantil, fica querendo chamar minha atenção toda hora, né? O que é isso, gente? Comportamento infantilizado. Essa pessoa fez uma colagem da primeira dependência emocional que a gente tem na vida, que é com os pais lá no nascimento, pra fase adulta. Lá eu precisava chorar no berço pra chamar atenção. E incapaz de buscar o pão. Entendedores entenderão. Exatamente. Eu sou incapaz de levantar da minha cama pra ir lá comprar algo que é importante pra mim. Porque eu fico esperando o outro. Eu dependo do outro, né? E aí, meus amores, eu me torno uma pessoa intolerante à frustração. Toda vez que eu me sinto frustrada, eu fico estressada, eu fico chateada, meu dia acaba, eu já fico de mau humor, eu já fico de cara fechada. O rolê acaba ali, não é? Acabou. Aí eu vou ficar 3 dias de bico e volto a conversar só depois que eu ganho carinho. Só depois que ele vem pedir desculpa, né? Um outro ponto, sentimento de vazio, de tristeza, de impotência. Exato! Cadê as mulheres empoderadas e independentes? Cadê? Essa é a minha missão aqui. Vamos abrir os olhos. Às vezes a gente acha que a gente é empoderada, a gente acha que a gente é dependente, mas lá no fundinho a gente tem uma dependência emocional por outro homem, por outro ser humano, né? Eu tinha uma namorada que era 100% dependente ao ponto de sufocar. Cansa, né, gente? Imagina, cuidar de um bebê recém-nascido não é cansativo?
O que eu mais vejo, às vezes, na clínica são mães que ganham um bebê e nem conseguem dormir direito, porque o bebê chora o tempo todo. O bebê quer ser suprido o tempo todo. O adulto que tá servindo aquele bebê, meu Deus. Às vezes ele não consegue, ele vai tirar o pijama meio-dia. Quem já é mãe aqui sabe do que eu tô falando. Vai conseguir pentear o cabelo 3 horas da tarde, porque você fica suprindo e cuidando do bebê toda hora. Adultos com comportamento infantilizado, eles trouxeram do berço essa dependência, né? Acontece que a dependência emocional, ela é natural na nossa vida quando a gente nasce e quando a gente envelhece. Provavelmente lá na velhice nós vamos depender emocionalmente de outras pessoas, porque é um instinto de sobrevivência, certo? Mas agora na fase adulta em que eu tenho saúde, eu não preciso. Ó, a Tati, geralmente não temos um namorado, temos um filho. E vice-versa, e os namorados têm filhas. Pessoas infantilizadas são pessoas que sobrecarregam. Muito bem, Tati, isso mesmo. E aí, meus amores, o que essas pessoas inseguras, o que essas pessoas que não toleram frustração, o que essas pessoas que se sentem impotentes, o que elas têm? Qual é o primeiro não, né? Um dos sintomas fortíssimos de pessoas assim. Ciúmes exagerado. Por que ciúmes exagerado? Gente, se eu dependo dele para sobreviver, se eu dependo dele para suprir as minhas necessidades, se eu dependo dele para tomar as minhas decisões, se eu dependo dele para me sentir segura, eu, obviamente, não quero perder. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Eu não vou querer perder. E aí, quando eu não quero perder, o que acontece? Eu sinto ciúmes. E é um ciúmes que dói, é um negócio que chega aqui. Eu já senti isso, gente. Eu sei o que estou falando. Já vivi isso, meu Deus. É um ciúmes que dói. E aí você... Lembra que eu falei lá no início da live sobre o objeto transicional? Que o bebezinho usa para suprir a falta da mãe quando ela não está por perto? O meu filho... Eu vou contar uma coisa aqui da minha vida para vocês. Ah, não, deixa quieto. Isso eu vou contar só lá no Close Friends. O meu filho tem um objeto transicional que ele usa quando eu não estou por perto, né? E aí, qual é esse objeto? Eu vou contar só lá no Close Friends mais tarde. Olha só, gente, os dois extremos cansa. Quando você é dependente e também quando você é independente, mas tentam cortar as suas asas, tirar a sua liberdade e te convencer que você é dependente delas. Exatamente. E, Aline, normalmente quem faz isso com você é dependente emocional. Você não é, mas essa pessoa é. O adulto também tem um objeto transicional, vocês sabiam? O adulto infantilizado, ele não conseguiu abrir mão desse objeto ainda. O que é esse objeto transicional? É aquele objeto que faz eu sentir perto do meu objeto de desejo. Sabe o que o adulto tem, gente? Isso aqui, ó. Deixa eu achar onde tá o meu outro. O celular. Meu outro celular não tá aqui. Eu já tive filho também. Me sufocava, mas eu não sabia. E isso fazia mal para o crescimento dos dois. Exatamente. Muito bem. Né? São crianças são adultos infantilizados que trouxeram essa necessidade para a vida adulta. E cansa quem tá aqui compartilhando, né? Lembra que eu falei para vocês que a criança chupa chupeta, cheira fraldinha, né? O adulto com dependência emocional, ele tem o celular. E aí, quando ele sente falta do objeto de desejo dele que não tá perto, ele pega o celular, ele fica stalkeando, ele olha as mensagens, ele vê se tá online. Bom dia, Diego! Bom dia! Seja bem-vindo! E aí, gente, o celular para o adulto infantilizado, o celular para o adulto que tem dependência emocional, ele serve de objeto transicional, sim. Porque ele pega o celular o tempo todo para se sentir mais perto do outro, mesmo que o outro não esteja perto. Às vezes o outro, coitado, tá lá trabalhando, resolvendo as questões dele, e aí aquela pessoa que tem dependência emocional tá ligando toda hora, tá mandando mensagem toda hora, a pessoa não consegue nem respirar, né? Isso é o ciúmes exagerado. Eu quero controlar o outro porque eu sinto necessidade do outro para minha existência. Eu sinto uma incapacidade de viver a minha vida separada do outro.
Isso acaba com os relacionamentos, né? E aí, gente, lembra que eu falei do perigo da submissão, da impotência, do ciúme exagerado, da incapacidade de tomar as próprias decisões? O próximo passo de tudo isso, sabe o que é? A pessoa que é dependente emocional, ela tolera abusos por medo de perder. Gravem essa frase. Se vocês já sentiram isso, se vocês já viveram isso em algum relacionamento, comenta aqui pra mim. A pessoa que sofre de dependência emocional, ela tolera abusos por medo de perder o outro. Isso é uma grande realidade e é triste. Por medo de perder o outro, eu tolero coisas que me machucam. Por medo de perder o outro, eu tolero situações que ferem os meus valores como ser humano. Eu gosto muito de falar sobre o meu propósito aqui na Terra, sobre as minhas missões aqui na Terra, sobre quem eu sou e o que eu vim para ser. E para que eu encontre o meu propósito e a minha missão, eu preciso viver de acordo com os meus valores como ser humano. Se eu sou dependente emocional e eu dependo do outro para resolver as minhas questões e para tudo, eu me torno submissa. E por que eu me torno submissa? Porque eu tolero abusos. E a chance de eu ser uma presa fácil para o relacionamento abusivo é altíssima. Certo? Se o outro que eu estou me relacionando também for um adulto infantilizado, é uma pessoa ferida ferindo outra. São adultos que não resolveram as questões da infância, na primeira infância, e que estão aqui se machucando, né? Existe isso, Lu, até o fato de você não depender, mas de alguma você tolera, porque já achei que dependia emocionalmente, exatamente. E aí você vai tolerando situações que machucam. Putz, eu não gosto disso, aconteceu, mas fazer o quê? Eu não quero perder ele. Acontece que se a gente aprende a ter conversas saudáveis, diálogos saudáveis, como adultos, a gente não vai perder. Porque se for uma construção de amor saudável, quando você estabelece limites, você não perde, você constrói. Amor é construção. Como você constrói alguma coisa sem diálogo? Como você constrói alguma coisa sem dizer para o outro que, olha, isso me machuca, isso faz mal, eu não gosto disso, ou eu gosto disso, vamos fazer mais vezes. Amor é construção, então eu preciso ter diálogo e dizer para o outro, em todas as áreas da vida. Na área profissional, na área sentimental, né? E sempre dizer para o outro como você se sente. Não querer mudar o outro, porque ninguém muda. Você não vai mudar ninguém. Para você mudar os seus próprios hábitos já é muito difícil. Imagina a audácia de você tentar mudar alguém, né? Então, você desiste de mudar alguém, porque você não consegue ter diálogos saudáveis, porque você é um adulto infantilizado, e aí você vai tolerando abusos, até isso se tornar um relacionamento abusivo. Exatamente, amar faz bem. Gente, o amor é maravilhoso, é lindo. Namorar é gostoso, ter um parceiro é gostoso, ter relacionamento saudável com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seus colegas de trabalho é muito bom. Então a gente precisa parar de ser adultos infantilizados, entender que nós crescemos e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Para de colocar a culpa no outro, para de esperar o outro para resolver as suas coisas. Eu cansei de ver mulher dizendo assim, eu preciso muito, uma situação que eu passei, né? Preciso muito, há um tempo atrás, preciso muito trocar o meu carro. Nossa, mas eu dependo do outro para ir comigo, mas eu dependo do outro para escolher, mas eu dependo do outro. Não dependo de ninguém, eu sou uma adulta. Eu sei resolver as minhas questões. Eu já dependi da minha mãe, do meu pai, lá quando eu estava no berço. Lá eu dependia. Lá sim eu dependia do outro para sobreviver. Bom dia, Rubens. Bom dia, tia Paula. Sejam bem-vindos. Hoje eu não dependo mais. E aí, quando eu estou nessa relação, a pessoa foca o sentido da própria vida no outro. Exato, adultos resolvem o que tem que resolver. Isso torna a relação muito mais leve, né? E aí a pessoa foca sentido na vida do outro. A minha vida só tem sentido se ele estiver aqui. Eu só vou sobreviver se ele estiver aqui. Quando eu faço isso,
dentro da dependência emocional, eu abro mão da minha vida. Quem concorda comigo, gente? Eu abro mão dos meus objetivos para viver a vida do outro. Alguém aqui já conheceu amigos ou amigas, ou já viveu isso, de você anular os seus objetivos para viver a vida do outro? Putz, eu queria muito fazer um curso, mas eu não vou poder fazer esse curso porque nesse dia o fulano também não pode ir comigo. Ver outras pessoas passando por isso, já tendo passado por isso, é terrível. Nossa, é muito terrível, Nutri, é muito. Ver outras pessoas passando por isso, sendo que você já sabe como é triste, como dói. Gente, é uma dor real. Dói de verdade. A gente deixa de viver a própria vida. A gente abre mão dos nossos objetivos para viver a vida do outro. Alguém aqui já entrou em relacionamento em que você se afastou dos seus amigos? Você se afastou da sua família? Você deixou de viver o seu círculo de amizade? Você, às vezes, eu conheço pessoas que já até saíram do emprego porque o outro não gostava do lugar onde você trabalhava, tinha ciúmes. Já fiz muito isso. Essa pessoa que tem dependência emocional, ela aceita qualquer comando do outro. E aí, a pessoa que é dependente emocional, ela deixa de viver a vida dela e ela vive a vida do outro. E aí, olha que perigo. Quando o outro vai embora, o que sobra? Responde pra mim, gente. Se eu abro mão de tudo que é importante pra mim, se eu me afasto dos meus amigos, se eu me afasto da minha família, se eu deixo de viver o que é importante pra mim, pra viver a vida do outro, quando o outro vai embora, o que sobra de mim? Só de lembrar causa ânsia. Meu primeiro relacionamento também foi assim. Eu já vivi num mundo somente eu e ele. Isso não é saudável. Ter um relacionamento saudável é maravilhoso. Viver a sua vida, colocar o outro na sua vida, compartilhar momentos juntos e de solitude ao mesmo tempo, é saudável, tá tudo bem. Vocês não são siameses pra ficar grudado o tempo todo. Ninguém precisa deixar de viver a própria vida pra estar num relacionamento saudável, né? Então, gente, esses sinais, esses 13 sinais que eu falei, são sinais que você precisa ficar atento. Se você percebe que você está abrindo mão, né, sendo carente demais, dependendo do outro o tempo todo, se sentindo insegura ou muito insegura, se sentindo submissa, sentindo tristeza. Eu tive uma paciente que ela falava assim pra mim: Lu, eu passei anos da minha vida sem escolher o que eu ia comer no restaurante, porque quem pegava o cardápio e escolhia era ele. Olha a que ponto chega a submissão de quem é um dependente emocional. Sofre. E aí, Lu, como eu faço para me livrar da dependência emocional? Autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. Você vai aprender a origem psicológica e genética que te faz ser dependente emocional. Existem vários fatores por trás dessa dependência. O abandono, o excesso de controle dos pais, padrões psicológicos que você vive infantilizados. E você precisa olhar para a tua história. Por que na terapia comigo, quem faz terapia aqui comigo sabe como é. Por que na terapia comigo a gente começa primeiramente olhando para o teu berço? Porque foi lá que você aprendeu a lidar com a dor. Foi lá no berço que você aprendeu que você viveu a sua primeira dependência emocional. Você dependeu do afeto de alguém para ser nutrido. Foi lá no berço. Mas isso também tinha que ser resolvido lá na infância. Senão você traz essa colagem infantilizada para a fase adulta, né? Um segundo, e aí quando você se conhece, você se liberta desse sofrimento. Quando você se conhece, você ganha o poder diante da sua vida novamente, né? Quando você se conhece, você volta a ser você. Eu canso de escutar assim de mulheres: meu Deus, eu me perdi em algum momento do caminho, eu preciso voltar pra mim. E eu sei o que é isso, porque eu vivi isso. Teve uma fase da minha vida que eu falava assim: meu Deus, eu preciso voltar a ser minha. Só conseguimos viver bem a dois, sendo inteiros, muito bem, tomar decisões por você. Já usei a frase na minha vida: minhas escolhas, quando fui fazer a bariátrica. Caminhar juntos sim, mas não se anular pelo outro.
Parabéns. Gente, a Paula é a minha tia e eu tenho orgulho de dizer que o relacionamento amoroso dela é um exemplo de relacionamento amoroso saudável pra mim. Eu acredito em relacionamentos saudáveis, sim. Eu acredito em namoros saudáveis, eu acredito em casamentos saudáveis. Eu acompanho pelo menos mais de perto, uns 4 ou 5, que eu admiro e que eu falo, olha, essas pessoas se amam a ponto... Elas se amam a ponto de ser quem elas são dentro do relacionamento. Bom dia, meus amores. Bom dia, Eliana. Gente, entrou aqui uma mulher que eu amo e admiro demais. Seja bem-vinda. Então, gente, eu acredito sim que relacionamento amoroso saudável existe, claro. Mas quando existe o autoconhecimento, eu me conheço a ponto de não me anular, né? E como fazer isso, Lu? Mude as interpretações que você dá para os outros e para os fatos da sua vida. Primeiro ponto, autoconhecimento. Segundo ponto, mudar as interpretações que você dá para os outros e para os fatos da sua vida. Exemplo, um término com alguém que não lhe quer mais não é o fim da sua vida. Se você, dependente emocional, coloca todas as expectativas de futuro, objetivos de vida na mão desta pessoa, se você dá esse poder para essa pessoa, quando ela vai embora, você sofre muito. Mas não é o fim da sua vida, né? Ainda ficou o seu lado profissional, ainda ficou o seu lado familiar, ainda ficou os seus amigos, ainda ficou você. Um pilar da sua vida se foi, mas a sua vida não acabou. A gente sobrevive sim. Quem já aqui sobreviveu ao relacionamento abusivo? Quem aqui já sobreviveu a uma dependência emocional? Ou quem já viveu também o término de um relacionamento saudável? Porque, gente, relacionamentos saudáveis também acabam. Acabam por N motivos. Ou porque eu preciso viajar, vou mudar de estado, vou mudar de país, a gente não vai mais se ver. Por vários motivos pode acabar, né? Então a gente tem que estar preparado para essa despedida. Por isso a gente tem que viver o hoje com muita qualidade. Tá gostoso? Tá bom? Vamos viver, vamos aproveitar. Pra que ficar brigando? Não é verdade? Pra que ficar brigando com você mesma? Então, mudar as interpretações que você dá para o outro, mudar os fatos da sua vida, parar de se colocar no lugar de criança, parar de ser um adulto infantilizado que precisa de proteção e cuidado. Eu falo isso muito para as minhas borboletas. Nós, mulheres, não precisamos de proteção e cuidado, nós precisamos de respeito e diálogo. Quem precisa de proteção e cuidado é aquele bebê lá do berço que, se não tivesse a proteção e cuidado da mãe e do pai, não ia sobreviver. Ó, aquela história de metade da laranja muito errada. É tão bom pro Fábio Júnior. Ele lucrou muito com isso, né? Mas a maior prova é de que ele já tá, sei lá, quantos casamentos ele já teve. Não devemos criar muitas expectativas com o outro. Às vezes o outro não tem expectativa alguma. Exato. E eu acho até para você descobrir isso um bom diálogo, né? Conversem. Conversem. Eu sempre falo, eu não preciso de proteção e cuidado. Eu sei me proteger, eu sei me cuidar, eu sei me defender. Se eu procuro um namorado com isso na minha cabeça, eu preciso de alguém para me proteger e para cuidar de mim, eu estou já, antes de eu encontrar esse namorado, eu já estou criando dentro de mim uma expectativa de submissão. Então não, eu procuro alguém sim, para ser respeitada, para cultivar momentos saudáveis, para ter amizade, para ter diálogo. A base do amor é inteligência. E o pilar deste amor, depois da inteligência, é o diálogo, o respeito e a amizade. Depois que eu tenho isso, aí eu vou construir o amor. Então, os pilares do amor não é proteção e cuidado. Proteção e cuidado eu dou para a minha criança. Ela precisa de proteção e cuidado. E detalhe, se a sua criança não teve proteção e cuidado, você corre um sério risco de buscar isso nas relações adultas. E aí é por isso que muitos relacionamentos não vão pra frente. Faz sentido, gente? Se faz sentido,
Clica aí no coraçãozinho, no aviãozinho, levanta a mão e me conta. Faz sentido para vocês? Qual seria então, Lu, pra gente encerrar aqui, uma interpretação mais funcional? Seria pensar assim, ó, eu sou responsável pela minha própria vida. Eu vou passar sim por dificuldades e dores na vida, mas eu vou superar. Eu posso me desenvolver e me reconstruir mesmo com as minhas limitações. Eu reconheço que já fui nula no meu relacionamento, mas reconstruindo o meu amor próprio, passei a ter as minhas próprias escolhas. Exatamente. Gente, a Paula é aquela pessoa que eu falei que tem um relacionamento super saudável, que eu admiro. E ela tá aqui dizendo que ela se reconstruiu, ou seja, amor é processo. A construção de amor precisa passar por um processo. Mas a base disso, para sustentar esse processo, é amizade, diálogo e respeito. Não tem receita mágica. Não tem fórmula mágica. Nada vem pronto. Né? Então, quando eu entendo que eu sou responsável pela minha própria vida, e quando eu entendo que na vida eu vou sim passar por dores, mas que eu vou conseguir superar, porque eu já sou uma adulta, eu consigo evoluir mesmo com as minhas limitações, né? E aí, gente, o principal chavinha que tem que virar na nossa cabeça: o fim de um relacionamento não é o fim da minha vida. Um relacionamento não pode ser a razão da minha existência, certo? Eu sou a pessoa mais importante do mundo pra mim mesma. E eu não sou autoritária demais quando eu digo isso, não. Eu quero muito me relacionar, mas eu quero que a pessoa também pense assim. Porque aí não vai ser dois feridos se ferindo. Porque aí não vai ser dois adultos infantilizados tentando suprir as necessidades um do outro, né? É verdade, Paula. É quando a gente reconstrói o amor próprio que tudo muda. É tão bom, exatamente. Como que a gente faz isso, gente? Se conhecendo. Conhecendo as suas potencialidades, né? Amor verdadeiro te dá liberdade. Minha mãe vive isso de maneira mais linda deste mundo. E aí eu quero terminar com uma frase importante. Querer estar com alguém, meninas, não é precisar estar com alguém. Faz sentido pra vocês? Responde pra mim se faz sentido, só pra gente concluir aqui, porque olha, hoje o tema rendeu, hein? Era pra ser só meia hora, 8 horas já, deu 1 hora já de live. Querer estar com alguém não significa precisar estar com alguém. Quem precisa estar com alguém é o bebê. É aquela criança que tem uma dependência do adulto, certo? Você, mulher adulta, você, responsável pela sua vida, não precisa. Você quer, certo? Faz sentido, né? Eu quero. E aí, se eu tenho essa postura, eu passo confiança pro meu parceiro. Porque ele entende que se eu tô com ele é porque eu quero. Porque, meu amor, a hora que eu não querer mais, chega. A hora que eu não querer mais, chega. Certo? Então, vamos levar essa frase para nossa semana, meus amores? Até a próxima Café com a Lu. Querer estar com alguém não significa precisar. Eu quero estar com você. Eu gosto de estar com você. Agrega para mim. É maravilhoso estar com você, mas eu não preciso. Eu sei resolver as minhas questões. Eu sou uma adulta, dona da minha vida. Assim como você também é um adulto, dono da sua vida. E tá tudo bem. Essa é a base dos relacionamentos saudáveis. Essa consciência é a base dos relacionamentos saudáveis. Né? Meus amores, a gente vai concluindo por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Confie no seu potencial, exatamente. Compartilhe essa live com as suas amigas que vocês sabem que passam por dependência emocional. Nós vamos falar muito sobre isso lá no Close Friends também. Vai ser um espaço de troca para todas nós. Tem assuntos, né, meninas? Vocês concordam comigo que tem assuntos que não dá pra gente falar abertamente. Como dizia Marília Mendonça, eu amo você, mas não preciso de você. Ai, Tati, falou tudo. Meninas, nós que somos mulheres livres,
né? Nós precisamos cuidar sim da nossa amorosidade, mas com inteligência, certo? Então, agora, quem colocou o nome lá na caixinha, eu já vou mandar o link pro Close Friends, que a partir de hoje vai rolar muito papo cabeça, muito papo calcinha, vai rolar muito empoderamento feminino, autoconhecimento, dicas maravilhosas pra gente se conhecer e se potencializar como mulher cada vez mais. Obrigada, minhas borboletas maravilhosas, minhas imperfeitas. Vamos voar juntas. Eu espero vocês no próximo Café com a Lu. E eu quero que vocês coloquem pra mim no direct quais são os temas que vocês gostam de ouvir. Vamos falar mais, né? Vamos trazer mais o que é importante pra gente ouvir. E agora, bora cuidar da casinha, bora cuidar da saúde, pra gente ter uma semana abençoada e maravilhosa. Sejam todas bem-vindas no Close Friends, eu espero vocês. Já vou colocar o link lá no nosso history e mandar pra quem já colocou o nome na caixinha. Um beijo, sejam bem-vindas e vamos fazer uma semana maravilhosa.